Muito bom dia para você que ligou o seu computador neste momento, para você que está chegando aqui nas plataformas digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, eu sou psicóloga, jornalista e toda semana trago algum tema interessante envolvendo comportamento e saúde mental. Hoje, qual que é a pergunta que eu lanço para você, internauta? Você é uma pessoa ansiosa? Até que ponto a ansiedade te atrapalha no dia a dia, nos relacionamentos interpessoais? Tudo isso a gente vai desvendar no programa de hoje. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Abrão Cury, que é cardiologista do Hospital do Coração e médico assistente da Unifesp. Tudo bem, doutor Abrão? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Do outro lado aqui do programa Mentalistas, a psicanalista Cláudia Livingston Ades, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Tudo bem, Cláudia? Obrigada pela presença, viu? Obrigada a você pelo convite. Um tema tão amplo, né? Quando a gente fala de ansiedade, muita gente tem essa sensação, eu sou uma pessoa ansiosa, eu crio expectativas, eu não consigo esperar muito uma situação acontecer, isso já me faz mal. Para elucidar de uma vez por todas esse assunto, Cláudia, quais são os principais sintomas da ansiedade? Conta pra gente. Bom, da ansiedade em si são os sintomas. A ansiedade, na verdade, é a preparação do corpo para uma situação de fuga ou de enfrentamento frente a um perigo real ou imaginário que a pessoa possa estar vivenciando. E quando a pessoa está nessa situação de ameaça externa ou interna, na verdade, que nós vamos falar também, o corpo ele acaba produzindo alguns hormônios, adrenalina, noradrenalina, dopamina, e algumas reações físicas acontecem no corpo, né? O coração acelera, a pupila dilata, a respiração fica ofegante, aquela sensação de aperto no peito, até um aumento da taxa de glicemia no corpo, né? Tudo isso preparando realmente para o enfrentamento ou para uma fuga. Então, isso é a ansiedade, na verdade, né? É uma reação fisiológica do corpo natural. Quando a pessoa passa a viver constantemente vivenciando isso, esses sintomas acabam por se tornar quase que crônicos. Então, a partir do momento que a pessoa passa a vivenciar por no mínimo um tempo mínimo de 6 meses, essas reações ansiosas, com um grau muito grande, uma variedade muito grande dos fatores da sua vida, então ela começa a se preocupar com o trabalho, com a situação financeira, com a saúde da família, sua saúde, saúde dos filhos, alguma coisa que possa acontecer. Então isso vai ampliando de uma maneira que acaba por se tornar um transtorno de ansiedade generalizada. E aí tem que prestar muita atenção. Doutora Abrão, com a experiência que o senhor tem de mais de 40 anos aí nessa área da saúde, como que o senhor avalia a questão da ansiedade frente a todas as questões orgânicas, né? As reações orgânicas, algumas já citadas pela Cláudia, né? Como é que o senhor acompanhou esses anos todos, frente à ansiedade principalmente, hein, doutor? A ansiedade é um problema real e as pessoas são normalmente passíveis de sofrerem seus sintomas de ansiedade frente a qualquer situação inovadora ou momentaneamente muito importante. Se eu vou viajar, vou tomar um avião, se eu vou ao dentista fazer um procedimento que eu me preocupo que possa ter algum problema, ou se eu vou prestar um concurso, é normal que nós tenhamos ansiedade. A ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Ansiedade, estresse, se nós não tivéssemos, nós morreríamos na primeira ou segunda tentativa de atravessarmos uma avenida um pouco mais movimentada. O problema vai se instalar quando houver um exagero de reações decorrentes da ansiedade. Então, as pessoas que são muito ansiosas, como a gente assim as define, se sentem abaladas exageradamente frente a qualquer situação. Situações mais simples, situações do cotidiano, as pessoas estão sempre ansiosas. O grande problema que nós enfrentamos no consultório é quando a pessoa tem o que nós chamamos de transtorno do pânico, que nada mais é do que a ocorrência de crises agudas intensas de ansiedade. Então, essas pessoas passam a ter sintomas extremamente severos
sensação de morte iminente, opressão forte no peito, sudorese, dores de cabeça intensas, enfim. Isso é uma doença, quer dizer, isso não é algo que você possa entender que seja tão simples, isso não é nada, a pessoa está um pouco nervosa, não. Isso é uma doença que precisa de tratamento medicamentoso, precisa de tratamento psicoterápico, porque é quase comum o que acontece com esses doentes. O paciente que vem em primeira consulta e traz uma sacola de exames, eles vivem frequentando pronto-socorros, ambulatórios de pronto atendimento, já fizeram tomografia de crânio, vários eletrocardiogramas, vários exames de sangue, várias radiografias, mas nunca ninguém descobre nada. Vale a pena ressaltar que as pessoas que têm esse tipo de doença, que é o chamado transtorno do pânico, que nada mais é do que uma ansiedade densa e pontual e aparentemente sem motivo nenhum, aos poucos vão se isolando, vão ficando distantes dos seus relacionamentos sociais, prejudica a sua atividade de trabalho e até mesmo as suas relações familiares. Agora, Cláudia, existe alguma origem psíquica para isso? Quer dizer, por que a pessoa ela se torna ansiosa? Ou, vou estender um pouquinho mais a pergunta, a ansiedade pode fazer parte, por exemplo, do nosso traço de caráter, da nossa personalidade? Por exemplo, tem pessoas que desde pequena até a idade mais adulta são pessoas ansiosas. Tem pessoas que se tornam ansiosas, talvez em decorrência de algum evento externo, algum trauma, um acidente, um assalto, por exemplo. Eu queria que você explicasse pra gente até que ponto a ansiedade é um traço de personalidade ou se realmente ela pode ser desencadeada por algum fator externo. Como é que isso funciona psiquicamente? Então, normalmente, quando a ansiedade ela é desencadeada por algum fator externo, aí, normalmente, um tratamento adequado, com psicoterapia, uma medicação, que às vezes pode ser dada num momento pontual e, de repente, pode ir sendo retirada, isso pode ser uma fase que vai passar. Agora, é claro que há características, há pessoas mais ansiosas desde pequenininhas. As crianças, por exemplo, quando são muito ansiosas, elas normalmente se preocupam muito com o desempenho escolar, com desempenho nos esportes, os adolescentes também, aí isso vai ampliando a preocupação em ser adequado socialmente, no meio das amizades, dos namoros, dos encontros e tudo. E na vida adulta, que é a principal ocorrência da ansiedade mais aguda, na verdade, a incidência é bem maior, é praticamente quase o dobro em mulheres, e o pico é na meia-idade. Mas, enfim, quando a pessoa tem essa característica ansiosa já, a gente tem que prestar atenção sempre se isso está se tornando uma doença, um transtorno, né? E pode vir a gerar crises de ansiedade e de pânico, como o Dr. Abrão estava falando. Então, isso realmente tem que dar muita atenção, tem que a psicoterapia, como ele falou, e o psiquiatra são muito importantes, porque normalmente precisa pelo menos um tempo, um acompanhamento com medicação, que senão a pessoa não consegue nem se engajar direito na psicoterapia, né? E a combinação normalmente dos dois é muito boa, é muito positiva, porque a pessoa consegue ter aquele distanciamento um pouco das emoções para poder conseguir entender o que está acontecendo com ela e consegue expressar isso na terapia. Então, o tratamento psicoterapêutico ou psicanalítico, ele pode melhorar muito essa situação de ansiedade, mesmo nas pessoas que já têm isso como um traço de caráter, como uma questão, às vezes até genética, pode ser. E o tratamento ele pode ajudar muito, porque a reação ao perigo muitas vezes nem é externo, às vezes pode ser um perigo interno, pode ser sentimentos negativos que trazem sensações desagradáveis, pensamentos que trazem sensações desagradáveis. Isso também pode provocar ansiedade. A ansiedade é um sinal para algo desagradável que pode ser dentro também. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas a psicanalista Cláudia Livingston Ades, que é mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, e o cardiologista do Hospital do Coração, Abrão Cury, que é médico assistente da Unifesp. Doutor Abrão, não sei se o senhor já viu isso na experiência que o senhor tem nessa área. Alguém já teve que fazer alguma cirurgia cardíaca por causa de ansiedade ou não chegou a esse extremo? E queria que o senhor falasse da reação da ansiedade com a pressão alta, por exemplo. Como é que o senhor pode explicar para a gente? Fazer cirurgia cardíaca não, mas ser submetido a vários exames cardiológicos e na maioria das vezes sem nenhuma relação com alguma patologia orgânica numa fase inicial, sim. É importante lembrar que as pessoas que têm essas crises de ansiedade, elas não estão imunes às diversas doenças. Então, isso significa que um hipertenso, um paciente portador de doença coronariana, pode também sofrer desses problemas de crises severas de ansiedade
E esse é o aspecto muito sério, porque às vezes as coisas se confundem. Então, se nós tivermos um paciente que já for portador de hipertensão arterial, que já tiver tido um evento coronariano e que também desenvolva o transtorno de ansiedade importante, esse indivíduo vai ter sintomas similares, quer ele esteja tendo uma crise de pânico, quer ele esteja tendo um problema cardiológico. Isso significa que essas pessoas vão acabar sendo submetidas intensamente a exames e, às vezes, de forma desnecessária. Não tem como evitar. O paciente chega num pronto atendimento com queixa de dor no peito, tem que fazer um eletrocardiograma. Se ele já tiver uma certa idade, se ele for hipertenso, tem que ficar em observação, tem que colher sangue, etc. Mas veja o sofrimento do paciente, da família e mesmo da equipe que atende. Até você poder esclarecer e diferenciar um problema do outro, vão-se algumas horas. E ao longo do tempo, isso vai significar uma coleção de exames em casa. Esses doentes acabam tendo mais chance de ficarem realmente doentes? Acabam sim, porque eles acabam submetidos, dependendo da frequência com que eles têm essa crise, eles acabam desenvolvendo alterações orgânicas que predispõem ao risco cardiovascular propriamente dito. E é bom lembrar que essas pessoas caminham rapidamente para a depressão. E hoje a depressão é reconhecida como um fator desencadeante de várias doenças orgânicas. Não dá para mais dissociarmos a depressão psicológica da depressão imunológica. E os indivíduos submetidos a esse status de depressão desenvolvem uma série de doenças que vão desde aspectos neurológicos, cardiológicos e também doenças relacionadas à depressão imunológica, como as doenças reumáticas e, infelizmente, os diversos tipos de tumores malignos. Então, esse recado até para você que um dia na vida já pensou que depressão é frescura, que ansiedade é frescura, não é. Temos vários quadros patológicos, inclusive com reações no próprio organismo. Queria tocar no ponto do transtorno de ansiedade generalizada que você citou, Cláudia, no comecinho do programa. Para a pessoa ter esse transtorno de ansiedade generalizada, ela precisa estar 6 meses nessa situação todos os dias. Acorda ansiosa, dorme ansiosa. É esse o padrão ou não? Se a pessoa tem 3 vezes por semana fica ansiosa por alguma situação, e isso dá calafrios e dá taquicardia, já pode ser considerado. Qual que é, né, a especificação para esses casos? Então, de acordo com o último DSM, o transtorno de ansiedade generalizada ele é definido por esse período de, no mínimo, 6 meses de preocupação constante, quase todos os dias da semana, e com um grau variado de preocupações, não é uma coisa específica, são várias. Então, tem essa questão que acaba paralisando a pessoa, acaba limitando, como a doutora Abrão falou, as trocas sociais, no trabalho, em todos os aspectos da vida. E também tem outra questão, que às vezes a pessoa pode não estar apresentando esses sintomas de quase todos os dias da semana, durante 6 meses, mas tem crise de ansiedade, tem crise de pânico. Aí, realmente, é a questão de que não dá para dividir mesmo, né? O psíquico do corpo, do somático, porque se a pessoa, por exemplo, numa terapia, uma das coisas muito importantes que você pode adquirir também no processo terapêutico, técnicas de, em primeiro lugar, tentar entender do que tanto se está fugindo, né? Porque é uma fuga de incômodos internos. Então não adianta ficar tentando sufocar a ansiedade. Eu nem estou dizendo com medicação, porque a medicação é muito importante, porque traz sintomas físicos, se não tratar da ansiedade, traz sintomas físicos e o corpo tem memória, não é, doutora Abrão? Então, a pessoa que tem isso uma vez, vamos supor, a pessoa tem crise de ansiedade, não chegou nem no pânico, na crise de pânico ainda, ela tem crise de ansiedade, respiração ofegante, aperto no peito, formigamento, alguma coisa assim. A próxima vez, se um dia ela começa a ficar muito tempo sem comer, tem uma baixa de glicose, ou leva um susto, ou alguma coisa assim, já começa, o corpo já começa a reagir de uma forma que faz com que a pessoa lembre, o corpo lembra, a pessoa lembra, é uma coisa junto, né? Desses ataques, porque o sistema nervoso tem essa capacidade de... Né? Até o Freud já falava no projeto, em 1895, do caminho das facilitações. Então,
a pessoa tem uma tendência a ir seguindo o corpo, a pessoa a seguindo o mesmo caminho. Então, se ela já sofreu uma vez, ela antecipadamente fala, posso sofrer de novo com essa situação. O corpo já vai reagindo, às vezes a pessoa nem dá tempo da pessoa pensar, o corpo já vai reagindo de acordo com aquilo de novo. Então, se a pessoa não toma medicação para isso, ela acaba tendo muitas crises, né? Então, é importante as duas coisas, a medicação e na terapia. E as técnicas de respiração, por exemplo, elas são essenciais. Eu sinto que são essenciais. Por quê? Elas ajudam muito a encurtar o período da crise de ansiedade ou de pânico. Porque essa crise a ansiedade, quando o corpo se prepara para fugir ou para reagir, para enfrentar, para essas reações fisiológicas do corpo voltarem ao normal, costuma demorar de 20 minutos a 1 hora, não é isso? Então a crise de pânico, quando ela vem, ela não vai embora assim. Não é nada e tudo bem. Não, o corpo demora um tempo. Então é bom já ir cortando essas crises sendo cortadas através a princípio de medicação e depois ir aprendendo técnicas para isso. E a respiração, a forma certa de respirar faz toda a diferença. Se a pessoa começa a inspirar muito, aquilo só vai piorando a situação. Se ela aprende a soltar o ar e fazer a respiração e ter consciência tanto do corpo quanto dos conflitos, ela pode ser. Isso é um aspecto importante, porque a pessoa que está muito ansiosa começa ou tem tendência a respirar meio rápido. Isso gera o que a gente chama de alcalose respiratória. Então, ou seja, é uma mudança bioquímica no sangue que acaba condicionando o surgimento de pelo menos uma outra alteração, que é a sensação de tontura, e aí piora tudo. Então, uma coisa puxa a outra. E estas reações são mediadas por substâncias que vão sendo liberadas e que a medicação, quando bem utilizada, bloqueia. Bloqueando, você reduz a frequência de ocorrência dessas crises e reduz a intensidade com que elas se apresentam. E a terapia é muito importante, a psicoterapia, porque vai municiando o indivíduo de recursos internos para lidar melhor com a situação. Então, isso vai tornando ele mais imune às consequências destas crises. E quando você confere esse tipo de recurso, a associação de remédio com psicoterapia, esse indivíduo vai, ao longo do tempo, retomando a sua vida normal, a sua vida social, sua vida de trabalho, sua vida familiar. Mas é muito importante lembrar que essa é uma doença que não tem cura, ela tem controle. E as pessoas, muitas vezes, precisam ficar em acompanhamento pelo resto da vida. Isso não significa que é tomando remédio o resto da vida, isso não significa que é fazendo terapia o resto da vida, mas pelo menos ter um monitoramento mínimo e atentar para o fato de que, de repente, em situações especiais, elas devem procurar um atendimento antes de desencadearem tudo de novo. Doutor, e existe a possibilidade de interação medicamentosa nos quadros em que o indivíduo é ansioso? Talvez ele tome um ansiolítico e isso afetar o coração ou não? Ou algum remédio que ele já toma para o coração impedir o efeito de um remédio ansiolítico, por exemplo? Fala muito boa a sua pergunta. Na verdade, é uma grande confusão sobre que medicamentos utilizar. Na realidade, a gente pode associar algum tipo de ansiolítico, sim, mas esse não é o remédio de eleição para o tratamento dessa situação. O tipo de medicamento utilizado são chamados antidepressivos e hoje nós temos várias classes de antidepressivos. E existem, sim, alguns desses medicamentos que devem ser, se possível, evitados ou usados com muito cuidado quando, por exemplo, o paciente for hipertenso ou tiver algum tipo de cardiopatia. Porque esses medicamentos, alguns deles, podem ter alguma interação, sim, com medicamentos já previamente utilizados no tratamento de pacientes cardiopatas ou hipertensos. Então, você precisa ter aí a participação, o concurso de um médico clínico ou cardiologista que lide bem com isso. Hoje é muito importante que os médicos da área clínica, e em especial, eu diria também os cardiologistas, sejam treinados a lidar com estes tipos de problemas e conheçam essas medicações, porque senão pode haver alguma situação mais complicada de se receitar um medicamento que não é o mais indicado, talvez não para aquele problema do pânico, mas não é o mais indicado para aquele paciente nas condições clínicas que ele apresenta. Então, os médicos clínicos, os médicos cardiologistas precisam entender
desse problema, precisam saber identificar a doença e saber como conduzir. Tem um segundo problema. A grande maioria desses pacientes tem enorme resistência de irem a psiquiatra e acabam aceitando mais facilmente, às vezes, fazer terapia ou psicoterapia, mas isso significa, então, o quê? Que cabe ao médico clínico ter preparo para lidar com essa situação, expor ao paciente da importância de ter uma psicoterapia associada e acompanhar o tratamento clínico dessas pessoas. Importante sempre, você que está nos assistindo, procurar um médico, um especialista, caso você tenha algum problema. Eu gosto de pecar pelo excesso, viu, doutor? Quando eu chego no médico, eu falo tudo que eu sofro justamente para não ocorrer esse tipo de situação, uma interação medicamentosa em que muitas vezes um medicamento acaba anulando o outro e aí um dos dois casos vai ficar comprometido, uma das duas doenças. Cláudia, uma outra pergunta. A gente falou muito aqui, né, eu, você e o doutor Abrão, sobre a relação entre a ansiedade e em alguns quadros depressivos. Mas alguns quadros de ansiedade podem se tornar quadros de transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, TOC. Pessoas que têm muita ansiedade podem desenvolver pensamentos obsessivos e adotar comportamentos compulsivos. O que você diz sobre isso, hein? Então, eu entendo assim, o transtorno, quando a gente fala de transtorno, são a pessoa normalmente ela tem mais ou transtorno de ansiedade ou obsessivo, quer dizer, tem características na pessoa, no comportamento da pessoa que fazem com que ela se enquadre mais no transtorno de ansiedade, os sintomas são mais ligados ao de ansiedade ou ao obsessivo compulsivo, por exemplo. Mas isso não quer dizer que uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, vamos dizer, não vai ter sintomas obsessivos compulsivos, como seja. Então, essa energia, essa ansiedade que deixa essa energia solta no corpo, sem ter onde ser colocada, essa energia muitas vezes se reúne e a força dessa energia para a formação justamente de um sintoma, que pode ser justamente um sintoma obsessivo-compulsivo, de ficar checando quantas vezes fechou a porta ou lavando muito a mão. Ou seja, os sintomas, de modo geral, eles acabam sendo resultado de uma energia que está ali sem ter o que fazer, né? A pessoa está ansiosa, a ansiedade também é importante, só não esquecer de falar, a ansiedade normalmente ela é muito ligada à depressão, as duas são muito ligadas, a ansiedade à depressão, a ansiedade, sei muito bem o que vem antes, ninguém sabe muito bem o que vem antes, mas elas normalmente elas estão juntas, elas andam juntas, bem de mão dada. Mas enfim, a pessoa pode sim, a pessoa que tem ansiedade, ela pode muito bem desenvolver sintomas compulsivos, sintomas obsessivos, qualquer tipo de sintoma, e é comum que seja até. Para você, internauta que está assistindo aqui o Mentalistas, hoje a gente está falando sobre ansiedade. Peço para que você compartilhe esse vídeo aqui, né, no portal do Estadão, no Facebook do Estadão, principalmente se você tem um amigo que sofre com esse problema, é ansioso. Seria interessante você poder compartilhar um pouco mais dos ensinamentos aqui dos nossos especialistas. Falando com o doutor Abrão sobre a sua área, que é específica da cardiologia. Existem algumas técnicas que o sujeito pode adotar? Sei lá, prática de exercícios físicos, a gente citou a respiração, mas algumas técnicas orgânicas que ele pode fazer para baixar essa ansiedade? Como é que pode ser essa contribuição, né? É sempre importante lembrar que o indivíduo, quando tem uma condição de status ansioso, você não vai conseguir que ele faça nada, porque ele vai ficar ansioso até para colocar o tênis. É verdade. Então, é fundamental que ele seja iniciado no tratamento, sejam dados os esclarecimentos necessários a ele para entender a doença dele e associar a prática de uma atividade física regular, que não precisa ser em academia, pode ser uma caminhada, pode ser andar na esteira em casa ou no salão de ginástica do prédio, se ele tiver, ou se ele preferir nadar, enfim. Isso ajuda muito, sim. Há evidências de que essa prática regular de algum tipo de atividade física com a qual ele tenha prazer melhora otimiza, melhora o prognóstico em termos de tempo de recuperação destas pessoas. E ao longo do tempo, e por isso a psicoterapia também é importante, feita com pessoas habilitadas, algumas outras atividades, técnicas de respiração vão ser importantes. Mas é muito importante lembrar que o exercício mais fundamental é o da mente, que é o dele passar a lidar melhor com as situações. Isso o remédio exatamente não confere. O que recomendamos que seja feito, então, é uma psicoterapia
associada, porque é nesse tipo de abordagem que ele vai aprender a lidar melhor com as situações. E é claro que no começo há uma forte tendência das pessoas recusarem por esse ou por aquele motivo esse tipo de acompanhamento. Mas é muito frequente também, depois de algum tempo, os pacientes virem agradecendo: olha, foi ótimo, doutor, o senhor me mandar, para você ver como eu estou bem. Posso parar de tomar o remédio? Também não pode, porque depois de iniciada a medicação, o tempo estimado de uso do remédio varia de 6 meses a 1 ano. Porém, alguns pacientes precisam ficar tomando a medicação ou algum tipo de medicação por mais tempo, e isso é algo que precisa ser individualizado. Bom, já deu para perceber que o trabalho multidisciplinar é mais do que fundamental, né? Tanto a questão da medicina, que contribui, obviamente, com sintomas orgânicos, mas da psicoterapia, né, Cláudia? Eu queria que você falasse um pouquinho mais da importância, porque cada indivíduo tem a sua peculiaridade. Às vezes a gente dá uma recomendação para fazer exercício físico, respiração e tal, mas de repente a pessoa não se adequa àquilo. E talvez uma etapa, junto, como diz o Dr. Abrão, é trazer a psicoterapia para que esse indivíduo se conheça e, sabendo o que é prazeroso para ele, o que baixa essa ansiedade dele, possa ser fundamental, né? Então, eu queria que você destacasse essa importância da psicoterapia para a gente. O indivíduo não pode esquecer que a ansiedade que ele sente é um sinal de alarme para ele, dele para ele. Então, é ele que está pedindo ajuda para ele, não é ninguém. Então, assim, cada um pode ter totalmente, como ele falou, algumas pessoas têm resistência. Não quero, eu estou bem, esse lado da minha vida está resolvido, não quero saber. Tudo bem, ele que decide quer saber. Só que a ansiedade vai ficar lá incomodando, porque ele não está satisfeito em não saber. Então não é ninguém que está impondo nada para ele. Se ele continua com essa ansiedade incomodando, enquanto ele não parar para ver do que ele está com que ele está tão preocupado, às vezes não é uma coisa fora, às vezes é coisa dentro, é fora misturado com dentro, é o modo de enfrentamento dele em relação às dificuldades, os acontecimentos externos. Enquanto ele não parar, porque assim, também não adianta você querer tirar a ansiedade de alguma forma qualquer artificial, porque, como dizia Jean Lavoisier, né, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, você vai tirar aquele sintoma, vamos dizer, supor rapidinho assim, uma fobia, a pessoa tem muito medo de cachorro ou de andar de avião, alguma coisa assim. Tudo bem, você pode tentar resolver esse problema, a pessoa pode ficar feliz num primeiro momento, mas aquilo lá não vai sumir só porque você resolveu que não vai mais ter medo de cachorro. Aquele medo de cachorro, porque é muito mais fácil a pessoa evitar o cachorro do que evitar o incômodo dentro de si. Então, às vezes, é melhor que ela tenha medo do cachorro. Ninguém pode dizer para a pessoa se ela tem que tirar ou não o medo do cachorro. Ela que tem que ir vendo isso devagarzinho. Então, a terapia é essencial por isso, né? É o próprio indivíduo pedindo ajuda para ele mesmo. Tem algum canal de comunicação que você pode passar para quem está nos assistindo, enfim, para ter mais informações sobre isso? Então, eu atendo, onde eu, por exemplo, eu atendo pela plataforma Zen Club online, então tem essa possibilidade para quem não quer sair de casa, é Zen Club com K, uma plataforma online, a qualidade de vídeo e de áudio é perfeita, funciona muito bem. E eu atendo no consultório particular também, não sei se eu passo o telefone é 3062 1121, aqui em São Paulo. Doutora Abrão, para quem tiver com esse problema de ansiedade, já é bom antecipar e procurar também fazer um exame completo do coração? O que nós recomendamos é que as pessoas procurem o seu médico de confiança, exponham o que está acontecendo e aí o seu médico vai seguramente poder orientá-lo. Existem serviços em várias instituições públicas, no Hospital das Clínicas, no Hospital São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia, nas unidades básicas de saúde também. Eu penso que isso já vem sendo contemplado. Então, as pessoas têm sim como procurar atendimento e, é claro, num primeiro momento, procurar o seu médico, porque as pessoas não são obrigadas a saber se aquilo que elas estão sentindo é desse ou daquele motivo. E aí, a partir de então, o seu médico vai orientar ao que fazer. Agradecendo a participação do cardiologista Abrão Cury, que é do Hospital do Coração, gentilmente atendendo aqui ao Mentalistas, ele que é médico assistente da Unifesp, e também a psicanalista, a psicóloga Cláudia Livingston Ades.
mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Obrigada pela presença de vocês, viu? Também lá no ambulatório de transtornos somatoformes do Hospital das Clínicas. Do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Muito Isso. bem. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada a você. Agradeço a sua audiência, toda segunda-feira comigo aqui no Mentalistas, trazendo um assunto sobre comportamento e saúde mental. Segunda-feira que vem eu te espero aqui na TV Estadão às 11 horas da manhã. Obrigada pela sua audiência e até lá. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.